Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidado o professor David Tavares. O professor David veio hoje nos apresentar sobre o lançamento do seu novo livro, por tema Introdução à Sociologia da Saúde. O professor é da área científica da Sociologia, tem doutoramento em Ciência da Educação, especialidade da Sociologia da Educação, é mestre em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa e também é licenciado em Sociologia. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, muito obrigado. O que foi que motivou a escrever essa introdução à Sociologia da Saúde, esse livro? Eu tive várias motivações, portanto, para escrever este livro. Por um lado, sou professor de Sociologia da Saúde há 17 anos, portanto, e nestes 17 anos tenho ensinado Sociologia da Saúde e, ao mesmo tempo, tenho tido contactos com muitos estudantes, muitas discussões, portanto, por um lado, eu vejo quase este livro como o corolário, se quisermos assim, de até agora 17 anos de ensino. Depois, também, não existem muitos livros deste tipo, nem em Portugal, nem noutros países. Em Portugal, há muito pouco, há um ou outro próximo deste, mas aqueles livros de introdução à Sociologia que tenta dar conta dos principais aspectos que foram estudados em Sociologia, das principais conclusões em termos internacionais e também em Portugal, e abordando esses vários temas, isso é muito pouco comum encontrar desses livros. Muitas vezes encontra livros de autores que convidam vários autores, cada um escreve um capítulo, e livros de introdução, isso há muitos, mas mesmo em termos internacionais, livros que tentem fazer um apanhado do que de mais relevante foi investigado e foi pensado em termos da Sociologia da Educação, e em Portugal, que tento fazer um apanhado do essencial que foi feito em Portugal, isso há menos. Isso foi uma das principais motivações. Outra motivação também foi que seja um livro que pode ser usado por sociólogos, por estudantes de Sociologia, mas sobretudo pelo público em geral. Eu tentei usar uma linguagem, portanto, longe do que normalmente são as linguagens mais herméticas da Sociologia, muito técnicas. Não sei se consegui ou não, mas tentei ao máximo que fosse um livro dirigido para toda a gente. Essa foi a motivação principal. O professor, então, dentro do livro, fala muito sobre a recomposição das desigualdades sociais, não é? Um dos temas. A estigmatização da doença, também. Relação entre utentes e profissionais de saúde. E tem outros temas, não é, relevantes, que o ouvinte vai ter que comprar o livro para saber, não é, professor? Não é preciso. Ou ir no lançamento. Não é preciso. Pode nos explicar, então, professor, sobre essa espinha dorsal do livro para nós? Sim. O livro está dividido em 4 capítulos. Nesse aspecto são 4 capítulos clássicos, digamos assim, da Sociologia da Saúde, que normalmente se estudam mais. Depois, em cada capítulo é que vão aparecendo vários temas. Em parte, o livro tem um estilo muitas vezes de manual, ou seja, antes de cada tema lança uma pergunta, uma questão, e depois tenta responder à questão com os vários estudos que são feitos. Os quatro capítulos em que está estruturado, há um primeiro que eu dei como título A Perspectiva Sociológica e a Construção Social da Saúde e da Doença, que aborda sobretudo o que é a perspectiva sociológica, o estudo sociológico, para os leitores terem menos identificados, terem uma melhor noção de como é que se produz o conhecimento sociológico, não é? E ao mesmo tempo fala sobre as experiências de doença, percepções que as pessoas têm face à saúde e à doença, práticas de saúde e doença, práticas de medicação, a vivência do cancro, por exemplo, a experiência social de diferentes doenças. Portanto, este capítulo é um capítulo maior que aborda estes pontos. Há um segundo capítulo sobre as desigualdades sociais e as desigualdades em saúde. Aqui desigualdades a vários níveis, quer em termos de classes sociais, quer em termos étnicos, quer em termos de género, e a Sociologia aí produziu trabalhos muito interessantes mesmo. Tem respostas ali da própria manifestação dessas desigualdades. Ali Sim. Algumas respostas para que, como é que foi,
para que deu a ideia desse estudo, não é? Sim, sem dúvida, porque essas desigualdades são desigualdades muito fortes e muito assimétricas. Há uma grande relação entre as desigualdades de saúde e as desigualdades sociais, ao nível das classes sociais. Ao nível do género é muito interessante a relação entre o género masculino e feminino com a saúde e a doença, a diferença muito grande que há em termos globais entre os homens e as mulheres, e aí bastante favoráveis às mulheres. Aliás, as mulheres vivem em média mais 6 anos de vida que os homens em Portugal, não é? E isso tem muito a ver com questões de género. As mulheres têm uma relação mais forte com os serviços de saúde, por exemplo, com os hospitais, com os centros de saúde, vão mais a consultas. Aqui há todo um tipo, e é muito interessante analisar as questões do género. As questões étnicas também têm um peso forte e específico, que não é apenas cultural, mas muitas vezes o desfavorecimento que determinadas minorias étnicas têm em termos de saúde e que depois também se refletem nos dados. Portanto, este segundo capítulo é todo em torno destas desigualdades sociais e mesmo desigualdades territoriais, como é que em diferentes locais de facto há essas desigualdades. E depois a questão é complexa, o que é que leva a essas desigualdades? É um desfavorecimento social muitas vezes de certos locais, ou são especificidades de certos locais, como por exemplo a poluição, etc. E ao fim e ao cabo tenta-se dar conta do que tem sido estudado um pouco por aí fora sobre isto. E a relação, o capítulo da relação entre os utentes e profissionais de saúde, o que foi que a professora abordou ali mais? Sim, este é um ponto dentro daquele primeiro capítulo da construção social da saúde e da doença. Esse é um dos principais fatores de mudança. Já agora, ainda antes, só para dizer que o terceiro e quarto capítulo, portanto o terceiro era sobre organizações e profissões de saúde e o quarto é sobre políticas de saúde. Este aqui, que é particularmente interessante dentro das práticas de saúde e de doença, um dos aspectos que mais tem mudado é esta relação entre as pessoas em geral e os profissionais de saúde, particularmente com os médicos, não é? Há mudanças muito fortes a este nível, ou seja, as pessoas cada vez tomam mais conta da sua própria saúde e cada vez têm uma relação com os médicos mais paritária. Há uma maior aproximação entre as percepções leigas, as percepções que as pessoas têm no seu dia-a-dia e as percepções dos especialistas. Cada vez menos se verifica, em Portugal também, mas noutros países europeus com mais intensidade ainda, e noutros países latino-americanos com mais intensidade também do que em Portugal. Essa relação, professor, mais estreita entre o médico e o utente. E sobretudo mais igualitária e mais paritária, ou seja, os utentes não se limitam a entregar a sua saúde aos médicos, mas participam no próprio processo de saúde, são bastante mais exigentes e isso é muito bom, não é? E os profissionais, de facto, toda a relação muda bastante com estas mudanças que há. Isto tem a ver com outros fatores, por exemplo, com o aumento do grau de escolaridade geral da população, com o aumento da informação em saúde. Agora estamos num programa de informação em saúde, exatamente. Portanto, isso leva, portanto, a que os doentes sejam cada vez menos passivos e cada vez mais críticos e ativos face ao processo terapêutico. Porque quando chegam com um processo de doença, já tem ali certo nível de informação que vai ajudar no processo de diagnóstico. Sem dúvida nenhuma. Apesar de sabendo nós que o conhecimento leigo é heterogéneo, não é? Das pessoas têm diferentes conhecimentos consoante diferentes tipos de público, mas há uma produção de uma informação em saúde. Basta ver os programas de comunicação social sobre saúde, são muito mais do que é, e ao mesmo tempo há uma medicalização das sociedades, ou seja, o que tem a ver com saúde acaba por entrar nos assuntos do dia-a-dia. Por exemplo, se for pensar a alimentação, não foi tradicionalmente um assunto de saúde, né? A alimentação é uma prática cotidiana hoje, é um assunto de saúde, portanto, e nesse sentido, de facto, também existe aqui com vários aspectos, vantagens e desvantagens, mas a intervenção médica passou a fazer parte de áreas
que não faziam antes. Portanto, para até mesmo, sei lá, a infância, a gravidez, portanto, assuntos que à partida não seriam de saúde, não é? E que passam a ser exemplos mais recentes, por exemplo, o déficit de atenção, as crianças hiperativas, isso nunca foi considerado uma doença, e cada vez mais há uma intervenção médica em todos os aspectos da vida social. Por um lado isso, mas por outro lado as próprias pessoas também passam a ter a partir daí uma relação diferente com a saúde. Há uma reivindicação maior do público. Sim, sem dúvida nenhuma. O público não se cala, não é? Sem dúvida nenhuma, isso é um sinal muito positivo, né? Porque cria uma maior exigência no sistema e uma maior, e as pessoas passam a ter, por um lado a defender mais os seus direitos e por outro lado a exigir mais do sistema, e em Portugal não parece ser, pelos estudos que são feitos, tão forte como noutros países europeus, em que de facto esta intervenção é cada vez maior, e aí há uma mudança grande nesta relação entre o público e os profissionais. E depois também o professor teve a dizer anteriormente sobre as políticas da saúde, não é? Que também vai abordar no livro Políticas da Saúde, e também fazer o convite aqui aos ouvintes para o lançamento do livro. Sim, começo pelas políticas de saúde. Eu não sei, as políticas de saúde, portanto, é um tema que é abordado, sobretudo como é que as políticas de saúde se desenvolvem em Portugal nos últimos 40 anos, na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial, portanto, e o que é que está em causa nas opções políticas de saúde. Portanto, é tratado tudo isto e os estudos que são feitos a este nível das políticas. O que está mais atual agora, não é, professor? Sim, o que está, como chegamos lá, o que é que está em causa, o que é que se discute, quer dizer, no livro não se toma propriamente uma posição, mas coloca-se o que há, as questões em discussão e a própria evolução do sistema de saúde, aí sim, o Serviço Nacional de Saúde como estrutural nas mudanças da saúde em Portugal, e faz-se uma análise, portanto, de todo esse processo. E o lançamento então é para que dia, professor? O lançamento é no dia 25, portanto às 16 horas na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa. Eu agradeço o vosso convite e o vosso interesse pelo livro, obviamente, e agradeço à Rádio Horizonte esse interesse, e obviamente a todas as pessoas que estiverem interessadas, aos ouvintes que queiram assistir, serão muito bem-vindos, como é óbvio. Eu penso que é um livro que pode interessar a todas as pessoas que se interessam pela dimensão social da saúde. Para fechar agora a entrevista, professor, qual o sentimento que o professor tem de ter realizado essa obra? Eu tenho alguma relação afetiva com este trabalho e tenho de facto tenho, porque este livro foi muito mais difícil de conseguir do que eu pensava, de conseguir escrevê-lo. Uma coisa é dar aulas que estou habituado a fazer em conferências, outra coisa é ter que escrever o livro palavra para palavra, e o sentimento é esse, é que ao fim de tantos anos a trabalhar na Sociologia da Saúde pudesse sair um trabalho que fosse um pouco o resultado disso. Portanto, o sentimento é um sentimento de grande satisfação. Também foi possível porque na escola tive algumas facilidades a este nível, tive um período sabático em que pude avançar com o livro, em 6 meses em que praticamente dediquei-os inteiramente ao livro, e depois nos outros 2 anos, digamos assim, já estava com um ritmo que me permitiu acabar de escrever, e de facto é um sentimento de satisfação, sem dúvida. Agradecemos então aqui a presença do professor David Tavares no nosso programa, e deixamos aqui os convites aos nossos ouvintes para que participem então do lançamento do livro Introdução à Sociologia da Saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, obrigadíssimo. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Na Rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740.
Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.